Olá, meus amigos e minhas amigas, estamos em um Conversando sobre a Fé. Eu sou o Padre Juliano Grafanassi, vigário paroquial da Paróquia Espírito Santo. E estamos aqui hoje para conversar um pouco mais sobre a Palavra de Deus e ali a inspiração do Novo Testamento. Se você pode e você consegue aí dar uma curtida, compartilhar este vídeo, porque é uma forma do YouTube divulgar isso para mais gente e fazer com que esse trabalho nosso seja mais conhecido. E nesse sentido, nós já agradecemos se você continuar aqui conosco. A primeira coisa que nós devemos perceber sobre a historicidade do Novo Testamento é que não foram escritos os livros e principalmente os evangelhos e as cartas para ser livros que descrevesse a história tal e qual é a vida de Jesus ou a história dos apóstolos, de Pedro, Paulo, Tiago, e não tem um caráter descritivo, mas sim um caráter teológico, de ensinamento, catequético e de inspiração para as comunidades dos primeiros séculos. Então a primeira coisa que nós devemos saber é isso. E a segunda coisa que nós devemos saber é que a tradição, ela começa em algo mais oral, e ali podemos dizer que tem várias e várias fontes, uma delas a fonte Q e a fonte Quellum, que é onde seria a inspiração de tudo aquilo que pode ser dito sobre Jesus. E aí, o que nós podemos afirmar? Havia uma tradição oral. E essa tradição oral, ela inspirou várias vertentes, várias formas de você contar a mesma história. E alguns livros, até mesmo nós podemos considerar ali, e através de uma pesquisa mais aprofundada, algumas cartas são mais antigas até do que o Evangelho. Por exemplo, a primeira descrição que nós temos notícias sobre a Eucaristia está na primeira carta aos Coríntios, que é mais antiga que o Evangelho de Marcos, que foi o primeiro evangelho a ser escrito. E uma das coisas que nós precisamos colocar como característica, então, para fomentar e discutir aquilo que é a canonicidade dos livros, é a apostolicidade, conteúdo, universalidade e inspiração. A apostolicidade significa as testemunhas oculares, os apóstolos, aqueles que viveram, ou aqueles que em segunda mão ali presenciaram as explicações dos apóstolos, daqueles que conviveram com Jesus. Depois o conteúdo. O conteúdo tem várias vertentes e a gente pode perceber em livros apócrifos, por exemplo, o Evangelho da Maria Madalena, como o Padre Lucas já colocou e já colocou alguns outros livros nesse aspecto. E o conteúdo também tem que se dizer de algo mais próximo ali da tradição. Então, foi considerado os 4 evangelhos por ter um conteúdo e ter uma proximidade com aquilo que é factual, com aquilo que as primeiras testemunhas viveram e aqueles que estavam nas primeiras comunidades ouviram. A universalidade, a propagação, a fé, aquilo que é o sensus fidei, o senso da fé, e o sensus fidelium, que é a própria tradição. O sensus fidei é o senso da fé, aquilo que já tinha como enraizado na vida das pessoas, como crença, algo vivido, algo indiscutível. E aquilo que é o sensus fidelium, que foi incorporado na tradição. Havia-se então uma escrita e uma necessidade de escrever e descrever os acontecimentos. E a partir disso, escolheu-se o cânone, que é os livros que são de fato inspirados. E aí a inspiração, ela é medida, se é que podemos dizer assim, não há como medir uma coisa histórica, mas uma aproximação
daquilo que é a fé de uma comunidade. Então é muito importante que nós consideremos isso. E é muito importante também vermos que no ano de 140 e 150, que é a época que aconteceu então esta produção, essa fixação final dos primeiros livros a ser escrito. Então até esse momento de 140, 150, pode se considerar ali como um livro inspirado. Passou desse tempo, a historicidade e a descaracterização da mensagem de Jesus, ela já fica um pouco mais ali perdida ou desfocada, controversa e tudo mais. Então os apócrifos que foram escritos depois, após esses anos, já coloca-se então como algo que já se perdeu ali alguns teores do acontecimento. E aí também o que nós podemos caracterizar? O apóstolo na igreja ele tem uma função única, que não se repete, ele é testemunha. E pelo fato dele ser testemunha, ele viveu com Cristo. Ou ele teve uma visão de Cristo, como o apóstolo Paulo. Paulo até caracteriza a sua visão como uma visão abortiva, porque foi o último apóstolo a presenciar ali a manifestação de Jesus e a conviver com os outros. Ele ouviu de Pedro e que ele foi uma testemunha mais concreta e fiel, e a linha petrina, ela vamos dizer assim, ela considera e conta vários fatos dos acontecimentos, e inclusive foi o apóstolo Pedro que contou para Marcos, que serviu de inspiração para Mateus, que serviu de inspiração para Lucas. Então Pedro ele tem a sua contribuição, mas na tradição oral. E aí a gente vai perceber que a pureza do testemunho ela é filtrada assim. E é isso que nós consideramos para escolher o livro que deve ser colocado no cânone como inspiração. Os livros a serem aceitos por uma comunidade e a ser lido por ela, para que os fatos sobre Jesus, os acontecimentos de Jesus, sejam traduzidos na vida e na perspectiva dos dias de hoje para as pessoas que creem. Então, o último livro a ser escrito foi o livro do Apocalipse, que no decorrer do ano de 96, aproximadamente, ele teria sido escrito então pelo evangelista João. Algumas tradições narram que ele teria também sido escrito antes, mas tem a aproximação. E a Vulgata, ela pode ser abreviada, então, no sentido mais característico, como a primeira edição dos escritos. Lembrando que os livros sagrados, principalmente o Novo Testamento, a maior parte deles foi escrito em grego. E um grego mais antigo, ou até mesmo num grego mais técnico. E a divulgação popular disso, principalmente quando foi traduzido pelo latim, por São Jerônimo, já foi no final do século IV e no início do século V, a pedido do Papa Damaso. E o Concílio Vaticano II, por determinação do Papa Paulo VI, então foi escrito uma nova Vulgata, sobretudo para compor os lecionários, os livros que nós lemos nas celebrações e nas missas. E esta revisão ela foi terminada em 1975 e promulgada pelo Papa João Paulo II no dia 25 de abril de 1979, então denominada a Nova Vulgata. Tem vários elementos da Bíblia e do Novo Testamento que, se nós fôssemos discutir aqui, não daria para pôr num vídeo curto como esse. E aí eu considerei alguns elementos mais importantes para nós falarmos aqui. Mas se vocês tiverem mais dúvidas, coloquem então as suas perguntas, nós responderemos. Este foi mais um Conversando sobre a Fé. Curta, compartilhe e nos ajude a divulgar esta obra de evangelização. Um abraço a todos vocês.